que o negócio para, uma pequena sabotagem técnica, mas a gente resolve, estou de volta. Bom, eu só percebi que tinha parado de gravar quando já tinha apagado o quadro, mas eu escrevi aqui de novo o exemplo que a gente estava fazendo para a gente retomar, ok? Então, olha só. Quando o vídeo parou, a gente estava resolvendo esse exemplo aqui, que era determinar o número de prótons, nêutrons e elétrons do elemento X que tem essas informações aqui. E o que são essas informações? Todas as vezes que vocês se depararem com essa configuração, você tem o símbolo do elemento químico, no caso aqui é um elemento genérico, por isso X, um número escrito embaixo e um número escrito em cima. O número escrito embaixo é sempre o número atômico. E o número escrito em cima vai ser sempre o número de massa. E essa é uma representação, mas existem outras possíveis, tá? É possível de vocês encontrarem isso aqui com os dois números escritos do mesmo lado. Ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou do lado direito. Os dois do mesmo lado. Não tem problema, não importa. O que importa é que o número de baixo é o número atômico e o número de cima é o número de massa. Bom, no caso do nosso elemento X, o número atômico é 12. O que é o número atômico? É o número do átomo, é o número que identifica, que caracteriza o elemento químico. O número atômico corresponde ao número de prótons que o elemento tem. Então, eu já sei que o número de prótons é 12. Se o número de prótons é 12, o número de elétrons é 12 também. Por quê? Em todos os átomos do estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E isso explica por que os átomos são neutros e por que a matéria, que é formada de átomos, também é neutra. Por quê? Não é porque o átomo não tem partículas elétricas, partículas com carga elétrica. É porque essas partículas existem na mesma quantidade, então elas se cancelam. Se um átomo tem 12 prótons, ele tem 12 elétrons. Se um átomo tiver de 20 prótons, ele vai ter 20 elétrons. Se ele tiver um próton, ele vai ter um elétron. Então o número de prótons e elétrons é igual. E o número de nêutrons é o que a gente estava calculando, estava dizendo para vocês. O número de nêutrons é a diferença entre o número de massa e o número de prótons. Por quê? O que é o número de massa? É a soma das partículas pesadas, não é? E quais são as partículas pesadas? Prótons e nêutrons. A soma dos prótons e dos nêutrons é o número de massa do elemento. O número de massa desse elemento é 25. Isso significa dizer que ele tem 25 partículas entre prótons e nêutrons. Se dessas 25 partículas, 12 são prótons, qual é a diferença entre 25 e 12? 13. Então, esse elemento tem 13 nêutrons. Eu poderia resolver aqui, ó, nessa equação. A é o número de massa, eu vou substituir pelo número de massa, que é 25, é igual a Z, que é 12, mais o número de nêutrons. Para achar N, eu isolo passando 12 que está somando para o outro lado, subtraindo. Então, fica 25 menos 12 igual a N, ou seja, N igual a 13. Como a gente já tinha pressuposto aqui. Então, é isso. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu tenho o número de massa e o número de prótons, o número de nêutrons é a diferença entre essas duas quantidades. Ok? Com esses princípios, vocês conseguem resolver qualquer exercício de estrutura atômica. Eu deixei lá na plataforma da escola, essa semana, um texto que explica tudo isso que eu falei aqui hoje, toda essa discussão nossa de hoje, e deixei uma lista de exercícios que é para vocês responderem sobre esse assunto. Tá? Não é uma lista muito extensa, é uma lista com uma quantidade de exercícios que dá tranquilamente para vocês fazerem durante a semana, e eu fico à disposição nos plantões, que são as terças e sextas. Então, teve dúvida na resolução da lista, me procurando no plantão para a gente tirar a dúvida, ok? Boa semana para vocês, bons estudos!